10h28, seguimos aqui em frente, na boca do povo, aqui pela Itaberá 98,7 FM, recebendo agora a visita do Dr. Paulo Gutierrez, para a gente falar sobre saúde bucal. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui à Itaberá FM. Bom dia, Jorge, bom dia, amigos ouvintes. É um prazer poder estar numa rádio de novo e falar, ainda mais com a sua maestria aqui, é sempre muito bom levar informação. Eu sei que a informação é sempre importante e fundamental aí que você leva para toda a população da região. E a gente quer falar muito sobre saúde em todos os sentidos e saúde bucal também, que é muito importante, né, doutor? Quais são as principais demandas hoje no consultório de um dentista? Quando eu era criancinha, a principal demanda era a dor de dente. E hoje, quais são? Bom, tem a frase clássica que diz que a saúde começa pela boca. Como você vai controlar uma diabetes? Se você não tem os dentes, como é que você vai controlar a saúde em geral, querer ter um bom físico se você não consegue mastigar bem, né? Então, a saúde ela deve realmente começar pela boca, e essa importância ela é fundamental. Tão importante, Jorge, que a gente está com... Eu assumi o Hospital Beatriz Ramos lá em Dayal, né, a parte da buco, coordeno a bucomaxilo lá, tenho meus alunos residentes que a gente leva lá para fazer essa atenção, e a enfermeira-chefe do hospital dessa região, desse setor, que é da UTI, me pediu uma orientação para capacitar os enfermeiros e técnicos de enfermagem que fazem atendimento de paciente internado na UTI a respeito da saúde bucal. Porque a gente sabe que se você mantiver uma saúde bucal desse paciente internado em UTI, você reduz o tempo de internação e chega a reduzir em 30% a morte do paciente simplesmente por cuidar da saúde bucal dele, para você ver como é importante. Mas no consultório, realmente, mudou muito o tipo de procedimento que é realizado para a população hoje em geral, né, nos consultórios odontológicos, do que há 30, 40 anos atrás, né, onde se tinha muita cárie, não existia muita escovação, tinha muita gente que vinha do interior, que nunca tinha escovado o dente, não tinha a mínima noção sobre isso daí. E hoje não, hoje os cremes dentais têm flúor, antigamente não tinha. A água tem, né? A água tem flúor, então você tem um impacto muito grande nessa bactéria causadora da cárie. Então parou-se de perder dente por conta disso. Hoje as crianças, adolescentes, até os jovens adultos chegam nessa fase sem cárie nenhuma, né? Sem ter nunca feito uma restauração. Isso é muito bom. Porém, se você não tem cárie, você não tem perda de dente, começa a ter outros problemas, como, por exemplo, falta de espaço para a remoção dos terceiros molares. Então, o jovem hoje não tem espaço na boca para tirar o terceiro molar, então vai atrás disso, a remoção do dente do siso, os dentes inclusos. Vai muito atrás da manutenção, a limpeza, o clareamento, a estética está muito em alta, então o pessoal quer fazer lente de contato. Mas hoje o que eu vejo que realmente dentro do meu consultório a gente atende bastante são aqueles pacientes de idades maiores que vêm atrás do implante dentário porque vê a importância de mesmo que tenha perdido apenas um dente, salvar aquele dente. Mas também, Jorge, uma coisa que é a respeito das dores de cabeça, cansaço, fadiga muscular por DTM, disfunção temporomandibular. E isso, eu tenho uma sala no meu consultório só para atender isso, para você ver como a demanda ela é muito grande e cada vez maior. Esse último mês, inclusive, o que muito apareceu para mim foi paciente com queixa de zumbido no ouvido. Mas isso pode ter origem na saúde bucal? Na saúde bucal. E eu tenho paciente que eu tratei que passou 40 anos tratando enxaqueca com um neurologista. E o problema estava na saúde bucal? Estava na saúde bucal. Jesus. Erro de diagnóstico, mas é um diagnóstico difícil mesmo, é um diagnóstico que ele se confunde com outras patologias, mas essa demanda é o que, na minha experiência, né, eu não faço clínica geral, não faço restauração, só cuido da parte da bucomaxilo e da DTM, eu vi assim, um boom gigante de paciente com queixa de zumbido no ouvido e de dor no pescoço. Então, principalmente pós-pandemia, aí, o estresse que o pessoal passou, né, teve bastante. E o que explica isso, né? Como é que a saúde bucal pode gerar zumbido no ouvido, né? Que ligação é essa, doutor? Bom,
quando a gente fala de dentista, a gente lembra muito de dente, né? Exato. Dentista cuida de dente. Essa terminologia, ela é muito errada, né? Dentista. Mesmo odontólogo também é referente a dente, né? Em Portugal chama-se medicina odontológica, né? Quando você então já abrange um pouco mais, estavam até querendo trocar essa nomenclatura. Porque quando a gente fala da odontologia, a gente não pode simplesmente reduzir a dente. A gente fala de todo o sistema estomatognático, que são os dentes, os ossos e os músculos que participam da mastigação. Então, a DTM, que é a disfunção temporomandibular, ela está ligada à dor miofacial por conta da contratura da musculatura, que é o apertamento, é o bruxismo, e esse apertamento vai levar à fadiga. Essa fadiga muscular, ela pode gerar espasmo, que é aquela contratura, fica dando aquele pulinho no músculo, né? Mas também pode gerar o zumbido por conta dessa fadiga muscular, o zumbido no ouvido e a dor de cabeça. Muita gente chega no consultório e fala, não, mas a minha dor de cabeça é tensional. Mas é exatamente disso que a gente está falando. E o tratamento não vai ser com pregabalina, não vai ser com ansiolítico, com antidepressivo, nada. Vai ser com tratamentos conduzidos por um dentista, com o apoio de uma equipe multifuncional, porque é uma patologia multifuncional, multiprofissional, que às vezes precisa do fisioterapeuta junto, de um psicólogo junto, porque tem muito fator emocional envolvido nessa patologia. Olha, veja só, né? Como é que a gente vai adivinhar, né, doutor? Ouvindo a rádio, ouvindo a sua rádio. Tendo informação, ganhando conhecimento. É para isso que a gente está aqui, né? Mas então quer dizer que muita coisa pode começar na boca. Muita coisa pode começar na boca. O que mais que a gente pode trazer como exemplo, doutor? Que são mais comuns, assim. Tem muita... Por exemplo, sífilis é uma sífilis terciária, né, que ela não é necessariamente contraída pela boca. A manifestação dela, às vezes, se dá pela boca, inferida na boca. Às vezes o paciente ele é assintomático, portador da sífilis, mas apresenta uma lesão na boca que a gente consegue diagnosticar por essa lesão. Existem alguns tumores também relacionados. Tem uma síndrome chamada síndrome de Sjögren, que ela afeta as glândulas do corpo, que a gente consegue diagnosticar pela boca. Com uma biópsia feita em boca, a gente consegue diagnosticar se o paciente tem essa síndrome ou não. Então, é um leque de patologias que a gente consegue estar observando na boca. Inclusive, Jorge, para você que é mãe, que é pai, que está ouvindo, às vezes a gente consegue diagnosticar adolescente com bulimia pelo tipo do esmalte que ele tem. Às vezes o pai não sabe que a menina ela é bulêmica, que ela provoca vômito porque se acha gorda, quer emagrecer, e a gente consegue, por alterações no esmalte do dente, sugerir que aquela adolescente pode estar fazendo isso, né? E orientar os pais a observarem e acompanhar com o psicólogo. Como é importante, né, fazer esse acompanhamento. Então, desde cedo, fazendo esse acompanhamento, a gente pode até notar algumas patologias que a criança pode ter. Sim. Olha só como é importante isso, né? Doutor, quais são os avanços que a gente pode destacar no tratamento odontológico, né? O que avançou, o que mudou? Tá mais tranquilo de ir para o dentista, né? Não precisa mais ter tanto receio, tanto medo. Não precisa. Desde que o dentista tem uma mão leve, não tem a tecnologia está aí para isso. A odontologia hoje ela é uma odontologia digital dependente, eu vou falar assim. E isso facilitou muito inovar em técnicas, minimizar os traumas, minimizar as agressões, né, as cirurgias, fazer elas cada vez menos invasivas, com impressão. Trouxe até aqui para ti, quem está te acompanhando pela internet vai poder ver, dois modelinhos que são impressões feito em resina, impressão 3D, a partir de uma tomografia computadorizada, né? Então, com uma impressão dessa, eu consigo planejar implantes que antes eu ia precisar de enxerto para fazer o protocolo, né, que é a dentadura fixa, eu consigo estar planejando e fugindo do enxerto. Então, um tratamento que ia sair lá em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, em 1 semana está pronto. A partir desses protótipos, né? Eu tenho uma outra impressão aqui de uma paciente minha, ela tinha 14 anos, ela tem um tumor na mandíbula, se reparar aqui, está todo poroso,
ela perdeu essa mandíbula, tivemos que remover toda a parte da mandíbula, mas como reconstruir isso? A partir desse modelo eu consigo programar uma reconstrução e no mesmo momento onde eu removo metade da mandíbula dessa paciente, eu já instalo um dispositivo que vai reconstruir e não vai deixar essa paciente deformada. Então isso economiza mais ou menos aí umas 3 horas de cirurgia. Você vê o avanço que é, né? Simplesmente de ter uma impressão 3D do estado do paciente, né? Então a gente agiliza um tempo de cirurgia, traz qualidade de vida para o paciente e traz um prognóstico, um futuro muito melhor para esse paciente de qualidade de vida. E isso é muito importante. O que avançou na questão de implantes, doutor? Bom, os implantes, como eu falei, a gente consegue hoje com implantes zigomáticos, com a técnica On4, são implantes maiores, posicionados em regiões, estruturas diferentes, como a base do nariz ou lá na maçã do rosto. Você consegue agilizar o tratamento, fazer ela de forma mais rápida, mais segura. Temos os implantes guiados, né, que eles acabam não precisando de cortes muitas vezes. A gente instala uma guia feita por computador também, a gente opera no computador virtualmente esses pacientes antes de vir para o procedimento. Gera-se aí uma guia onde eu vou instalar o meu implante sem precisar ver aonde eu estou instalando, porque esse planejamento já foi feito no computador. Então é menos anestesia para um paciente que é hipertenso, diabético, uma recuperação muito melhor, né? Uma técnica muito boa, excelente, que traz muito benefício para o paciente, né? Os implantes evoluíram demais em estrutura, que a gente fala de macroestrutura ou microestrutura. Então hoje a gente tem implantes que com 21 dias estão cicatrizados, quando antes a gente levava às vezes 6 meses para esperar a cicatrização de um implante. É claro que a gente tem que ver com muita responsabilidade e prudência cada tipo de paciente, se ele tem alguma doença crônica, se ele não tem, se a gente pode realmente deixar esses 21 dias. Além, Jorge, de outros artifícios que a gente utiliza durante o procedimento, como manipulação de fatores de crescimento do sangue, que a gente coleta do paciente antes da cirurgia, separa isso daí numa máquina, o sangue dele, o que é fator de crescimento que não, aplica junto às cirurgias, ao enxerto, ao implante. Eu, no meu consultório, eu tenho laser, eu faço bastante laser, ele também acelera o processo de cicatrização, tanto na cirurgia que eu faço no consultório, quanto no hospital. E eu tenho utilizado agora, que eu sei que na pandemia deu um boom esse assunto, né? Mas hoje consegue-se provar a eficiência desse material, principalmente em áreas de inflamação, e toda cirurgia vai gerar um processo inflamatório, que é o ozônio. E eu uso muito ozônio hoje nos meus tratamentos, das minhas cirurgias. Toda ela tem ozônio na instalação do implante, num terceiro molar, numa cirurgia maior, qualquer cirurgia, eu utilizo do ozônio e ele faz o quê? Ele acelera o processo de cicatrização. O que eu vejo em 2 dias no paciente que eu uso ozônio, eu só vou conseguir ver no paciente de 7 a 10 dias quando eu não uso, em termos de cicatrização, e é qualidade para o paciente, né? Então a tecnologia evoluiu demais. Tudo mais rápido, né? Tudo mais rápido e com melhor qualidade. E o que motiva. Agora uma coisa, assim, a gente fica ouvindo o senhor falar, usa isso, usa aquilo lá, começa a imaginar, meu Deus, quanto não deve custar isso, né? Isso fez a tecnologia, chegando também nessa área, fez o custo aumentar ou ao contrário, doutor? Ô Jorge, eu acho que o que faz o custo aumentar não é o material que ele usa. É claro que isso daí tem um impacto, né? Você tem o investimento do equipamento, tem a manutenção desse equipamento, né? Tem a reposição desse equipamento, mas o que faz diferir o valor de um ou de outro acho que é a experiência do profissional. Porque nada vale você ter um equipamento na mão de quem não tem formação, né? O equipamento ele não faz sozinho. O caro nessa conversa é o investimento que se faz para ter o conhecimento para se utilizar esse equipamento, né? Então, quando você pega um profissional lá que tem pouco tempo de formação, que só fez um curso, que ainda não é especialista, o valor que ele vai poder apresentar, um valor agregado que ele vai poder apresentar é muito pequeno, né? E se esse profissional quiser se entupir de equipamento para poder cobrar mais caro,
ele vai estar subutilizando esse equipamento e fazendo um serviço ruim, né? O que a gente vê é que a partir de um certo tempo, onde você tem uma experiência agregada, você já tem lá 10, 15 cursos de formação a respeito daquele assunto, e você acha que você pode pôr uma cereja em cima daquele bolo, fazer um plus para o teu paciente, para que ele tenha uma qualidade de cicatrização melhor, para que ele tenha um conforto melhor na cirurgia, não é isso que vai onerar o orçamento do paciente, mas é toda aquela experiência que você vem carregando, né, durante anos de investimento na sua formação. Eu vejo muita clínica fazendo propaganda de aparelho, de equipamento, mas isso não vale nada na mão de um profissional mal qualificado. Então, acho que o mais importante é a qualificação profissional desse profissional, que isso daí vai acabar diferindo no valor do tratamento e não o equipamento que ele utiliza. E isso é muito importante na hora de escolher um profissional, né? Hoje a gente tem aqui, opções não faltam, né? Mas tem que saber também com quem você está indo, né? Afinal, você está lá entregando a sua saúde bucal a um profissional, né? E confiando, né? E confiando nele, né? Você sabe que eu passei um bom tempo nesses 2 últimos anos da minha agenda cuidando de retrabalhos. 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 E muitos, doutor? Meu Deus. Isso chega a assustar, né? Porque se o senhor tem muito retrabalho para fazer, porque tem muita meus, gente fazendo né? Deixa coisa eu deixar mal claro, feita, não né? meus, né? Não meus, infelizmente, né? Não é só isso, Jorge. Quando uma pessoa ela fica insatisfeita com o trabalho, com o resultado do trabalho, e vai procurar outro profissional e se propõe a pagar para ser refeito, e muitas vezes um trabalho que ainda nem terminou de ser pago pelo outro colega, né? Primeiro porque não ficou bom. Segundo, porque o colega não conseguiu resolver a queixa do paciente, mesmo com a queixa, né? Não teve competência, às vezes, técnica de resolver. E, às vezes, não deu importância para isso. E o paciente ele se frustra muito de ter que procurar um terceiro para conseguir chegar na resolução que ele quer, né? Infelizmente, acontece bastante. Temos que conseguir escolher bem os profissionais, né? Doutor, pergunta da nossa audiência. Já está sendo aplicado em escala as técnicas de obturação sem dor, sem a broca? Não, porque a nossa audiência aqui está falando que vê muito na internet, mas não ouve dentista comentar sobre isso. O que tem, que a gente consegue eliminar de broca é com a laser terapia. Laser terapia. Um laser de alta frequência, onde ele faz a eliminação do tecido cariado do dente sem utilização da broca. Ele gera menos calor, por isso ele gera menos dor. Esse equipamento ainda é um equipamento bastante caro. Esse sim, que quem acaba utilizando acaba jogando custo lá em cima, né? Em cima dessas restaurações. Então, eu acredito que vai demorar muito tempo, mas muito tempo mesmo, para chegar na população em geral, porque o custo da restauração ele fica muito alto. Muito alto. Mas a gente já evoluiu bastante, né, doutor? Demais. Só da gente ter saído para quem é mais antigo, aí vou falar, só da gente ter evoluído da agulha da anestesia ser descartável para ser a reesterilizável, né, que antigamente era reesterilizável, já foi um grande avanço em termos de sensibilidade, né, porque o paciente era anestesiado uma vez, esterilizava aquela agulha. Anestesiado 2 vezes, esterilizava. Daqui a pouco aquela agulha estava romba, redonda, então ela não furava mais, tinha que ir rasgando, por isso que a anestesia doía tanto. Hoje não, usou uma vez a agulha, vai pro lixo. Só o senhor falando já doeu. Onde ainda é necessário avançar, doutor? Na experiência que o senhor tem, conhecimento que o senhor tem, assim, um avanço mais imediato, assim, que vocês profissionais esperam que aconteça logo? Olha, sabe que evoluiu tanto, mas tanto? Eu acho que assim, a grande sacada do futuro vai ser célula-tronco. Célula-tronco. A gente poder gerar um dente, e em vez de implante dentário, a gente reimplantar um dente recém-feito, feito em laboratório. Eu acho que esse é a grande descoberta que ainda falta ser feita, né? E a robótica. Na odontologia ela é muito pouca, né? Não tem, pouco usado, né? Não tem muito o que fazer em termos de robótica na odontologia.
Mas eu acho que o dia que chegar a robótica vai ser... Porque a gente está chegando no preciosismo, né, Jorge? A gente quer cada vez mais detalhes. Então, o dentista hoje ele faz uma restauração com lupa, né? Então, por quê? Porque ele quer a perfeição do detalhe ali, do acabamento da restauração, para saber se ela está bem adaptada ou não. Então, a gente está chegando nesse extremismo de detalhe. Então, acho que quando chegar a robótica também na odontologia, vai ser sensacional. Não, imagina um avanço, né, que isso não vai provocar. As pessoas ainda têm receio de procurar o dentista? Aquele barulhinho ainda assusta, doutor? Muito. É mesmo, é? Muito, muito. É que você tem Já teve gente que saiu da cadeira, doutor? Assim, para que eu não vou tocar. Ó, de por sair medo, da não, cadeira... não Ó, vou falar, em 2000, medo, por receio. Em 2000 eu tinha um consultório lá em Jaraguá do Sul, né? E aí eu era recém-formado, eu tinha 2 anos de formado só. E veio um rapaz, mas eu sempre fui muito calmo, né? Eu nunca tive, nunca gerei nenhuma anseio no paciente e também nunca fiquei desesperado com nenhuma situação. Mas ele sentou na minha cadeira, ele estava branco já, só de sentar na cadeira. Deus amado. A hora que eu falei que eu ia anestesiar, apagou. Nem precisou? Apagou, ele desmaiou. Teve um quadro chamado de síncope, né? De medo. A síncope é gerada pelo medo, né? Mas eu fiz a manobra necessária, ele voltou, a gente conversou, dispensei ele nesse dia, depois no outro dia ele retornou e a gente conseguiu tratar. Mas tem bastante gente, principalmente as pessoas que têm mais de 40, 50 anos, elas passaram por uma odontologia muito medieval, ainda mais nas cidades menores aqui. Teve uma época que dor de dente era arrancar fora, né? Era arrancar. Não é todo mundo que tinha condições há 40 anos atrás, 50, 30 e poucos, de fazer um tratamento. Era muito caro. Não só caríssimo. Isso. Muita gente caiu na mão de prático. Claro. Que nem dentista era. Né? Não era dentista formado, era prático. Era tudo na urgência, emergência e tira fora, era porque não aguenta dar dor. terapia. E se procurava o dentista por dor, né? Eram muitos poucos que procuravam por prevenção, limpeza. Só uma classe muito economicamente ativa, privilegiada, econômica e culturalmente, né? E hoje esse povo que não conseguia fazer essa prevenção, não é porque não queria, porque não podia mesmo, né? Era muito difícil. Não podia, não tinha conhecimento, né? E não tinha conhecimento, é verdade, né? E era tudo diferente, né? Sim. Não era a escola como é hoje, não é nada como é hoje. Então, hoje eles estão procurando o senhor para melhorar a saúde bucal. Então, né? E essas pessoas, as pessoas que têm trauma. Exato. Né? Que tem medo de sentar na cadeira do dentista, porque ela passou situações muito ruins. E tem um pessoal da geração dos anos 80 que são filhos dessa geração, que apesar de não ter sofrido tanto, tem um assombro dos pais. Carrega esse fantasma. E aí o pai às vezes usava isso inclusive de argumento de penalidade, né, na criança. Se você não se comportar, eu vou te levar para tomar uma injeção. Às vezes levava no dentista, a criança ficava meio agitada. Se você não ficar quietinho, eu vou falar para o doutor te dar uma injeção. Deus. E aí começava a criar esse fantasma, esse monstro na cabeça da criança. Assustava, né? Aonde o médico, o dentista, era um vilão que estava ali para fazer ele sofrer. Né? Isso era muito repercutido nos filmes, né? Todo dentista ele é meio sádico nos filmes, né? Meio, mas é verdade. Tem até aquele, quem nunca assistiu, tem o filme, né? A Pequena Loja de Horrores. O dentista que não era o Jô Soares, né? O Bocão. Ele era sádico pro outro lado. Mas para quem nunca assistiu, veja, tem o filme Pequena Loja de Horrores, que é um filme da década de 70 que é o Jack Nicholson que faz o dentista, e depois ele foi regravado na década de 80 com o Steve Martin, né? Uma comédia, uma sátira, mas o dentista é um louco paranoico e ele adora fazer o paciente sofrer. Então essa era a caricatura do dentista, né? De trazer medo. Então tem gente que ainda tem bastante medo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, né? Falando no pessoal mais saudosista. Tem muita gente que, ou se o senhor já pegou, que chega no consultório, né, para arrumar os dentes, tal, e o senhor faz a sugestão de implantes e prefere a dentadura, ou a dentadura já é coisa do passado? Jorge, só não faz implante quem realmente não tem dinheiro. Porque a realidade... Coisa do passado. A realidade ela é tão grande, a qualidade da mastigação, o salto na qualidade de vida é tão grande, que o paciente normalmente fala assim, eu não sei por que eu não fiz antes, né? Porque
É difícil o paciente... É difícil. O paciente, ele, em geral, ele quer ter o dente fixo. Não é a mesma coisa do que ter os dentes, tá? Claro. Isso é uma ilusão, não é a mesma coisa. Eu falo pro meu paciente que às vezes chega no contrário. Doutor, arranca todos os meus dentes e faz implante. Prefiro. Eu falo, não faço isso. Porque nada é melhor do que o dente natural. Agora, para quem não tem dente nenhum, ter os implantes, meu Deus, não tem comparação. Agora, se tem um dente natural, preserva esses dentes naturais e vamos salvar o resto. Por exemplo, eu tenho uma paciente que chegou agora, vai fazer o tratamento. Claro que para mim era muito mais rápido e prático arrancar todos os dentes dela e fazer uma dentadura fixa que com pouco tempo ela está com tudo na boca, do que recuperar enxerto, salvar os dentes. Mas eu vou manter nela os dentes de canino a canino, né, entre as presas, a fachada do sorriso, né, porque ela vai ter a sensação de morder um alimento, de morder, por exemplo, uma maçã. Se eu fizer implante em tudo, uma dentadura fixa, essa sensação ela não vai ter nunca mais. Tá? Ela vai ter o quê? Qualidade na mastigação. Uma qualidade incrível. Vai ter uma sensação aumentada e muito aumentada em comparação com quem tem uma dentadura. Porque a dentadura ela tampa o céu da boca inteiro. E o paciente não sente o alimento ser mastigado. E quando faz sobre o implante, o céu da boca está livre. Ela sente o alimento tocar, ela sente mais aroma, ela sente mais sabor do alimento. Mas se ela tem dente natural, salvo, porque daí ela tem a sensação da pressão do alimento sobre os dentes, que no implante não tem. Existe algum caso onde o implante não é recomendado? Existe. Paciente, por exemplo, que teve um tratamento de câncer recente, né? Pacientes com osteoporose muito avançada, onde esses dois pacientes eles tomam, por exemplo, remédios como alendronato. Esse alendronato ele interfere diretamente no metabolismo do osso. E se você fizer o implante, você corre risco de ter uma necrose desse osso, porque o osso não tem capacidade de regeneração. Entendeu? São casos bem pontuais, bem específicos. Mas, porém, eu estou terminando agora um caso, para quem quiser ver, eu postei nas minhas redes sociais ontem, Dr. Paulo Gutierrez, Dr. Paulo Gutierrez, no Instagram, um caso de uma reabilitação que inclusive foi com implante, de uma paciente que era uma paciente oncológica, que tomava essa medicação, tá? E ela tem uma osteoporose grave também. Eu suspendi em contato com a médica dela a medicação por 2 anos, e aí eu consegui fazer um implante. Um implante não teve sucesso, ela perdeu um implante, só que o outro teve, e a gente conseguiu fazer a prótese sobre o implante. Aonde não teve sucesso, eu modifiquei o tratamento e a gente conseguiu reabilitar essa paciente de forma esplendorosa. Então, existem coisas que são imediatas, não pode naquele momento, e existem que são absolutas, nunca mais aquele paciente vai poder fazer, né? Mas, em geral, 90% da população pode e deve fazer o implante, porque vai melhorar a qualidade de vida e de mastigação. Doutor, a gente falou aqui dos avanços de tratamento, agora vamos falar sobre os avanços da profissão. O que mudou na profissão do dentista nos últimos anos? Né? Que avanços? Hoje tem dentista que cuida da face. Você sabe que se você pegar lá no CFO, né, no Conselho Federal de Odontologia, qual que é a nossa área de atuação? A gente atua da glabela, né, que é essa parte óssea que fica sobressaltada entre as sobrancelhas, até o osso hioide, que é um ossinho que fica aqui na garganta, e até a região das orelhas. Essa é a nossa área de atuação, né? Então não é só dente. Só que existia uma briga, claro, uma briga por corporativismo, uma briga por dinheiro, até onde o dentista pode ir e o médico não quer deixar que ele vá, né? É normal, isso em toda a profissão acontece. Só que a minha especialidade, por exemplo, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, né? Eu trato o quê? Eu trato não só da reabilitação de implante, remoção de tumores e cistos e o terceiro molar, que é o mais comum, mas também de cirurgia ortognática, onde eu mudo a face desse paciente. Eu trago todo o esqueleto dele, a mandíbula, o queixo dele para frente, ou levo tudo para trás, por exemplo, no Noel Rosa, que não tinha queixo, trago o queixo em função, ponho o queixinho para dentro, aquele que é o queixada, aquele queixo muito grande, ou um paciente que sofreu um acidente, quebrou o rosto numa moto, foi atropelado, né? E aí eu ponho o nariz dele no lugar, eu ponho o olho dele no lugar, eu ponho a maçã do rosto no lugar, eu ponho o queixo no lugar, tá? Ponho tudo no lugar. Por que eu não posso fazer um botox? Começou essa questão.
Por que eu não posso preencher um lábio? Se eu reconstruir o lábio dele, que estava totalmente cortado, né? Refizemos o lábio, por que eu não posso preencher? Ah, porque é estético. Então, qual que é o limite entre estética, né? E qual que é o limite entre a patologia, que é o trauma, né? E aí começou essa discussão. E foi entendido de que sim, dentro de certos limites, poderia estar utilizando da parte da harmonização facial, porque ela é um complemento, não tem como você desconsiderar. Por exemplo, quando eu vou fazer um avanço de mandíbula, eu tenho que considerar o sorriso do meu paciente, porque eu vou modificar o sorriso dele, posso empinar o nariz desse paciente, e eu tenho que ter cuidado com isso. Bom, se eu tenho que ter essa análise, eu posso também trabalhar a parte de harmonização. E aí começou. E hoje a harmonização ela é dada como uma especialidade da odontologia, né? Então, o que não pode fazer? Cirurgias estéticas, como, por exemplo, blefaroplastia, né, que é a pálpebra caída, correção. Isso não. Mas eu acredito que em pouco tempo isso daí também vai acabar entrando, né? Mas essa parte de harmonização é uma nova. A parte de alinhadores, que tira os brackets do aparelho, é uma fase nova da odontologia também, que mudou demais, avançou demais. E tem a odontologia hospitalar, dessa importância que a gente estava falando de ter esse acompanhamento do paciente na UTI, porque se ele tiver problema bucal, ele vai morrer, 30% de morte a mais, só por não ter cuidado de saúde bucal. E está vindo aí novas áreas da odontologia, e a população só tem a ganhar com isso. Muitos avanços, né? Muitos. Todas vão avançando. As pessoas estão mais saudáveis quando falamos em saúde bucal? Muito mais. Muito mais. Como eu falei, hoje chega-se na idade adulta, paciente com pouquíssima cárie. E aí a gente está tendo, a partir de agora, uma certa população que começa a ter doença periodontal, que é o tártaro. Tá? Por quê? Porque como eles estão mais resistentes à cárie, às vezes começa a ter um descuido maior na escovação. Eu nunca tive cárie, então não vou escovar. E aí onde vem o tártaro. E o tártaro, ele é muito pior do que a cárie. A cárie destrói dente. Se você abre um buraco no dente, você faz uma restauração, põe a massinha, resolveu. Se a cárie for maior, faz uma coroa, uma jaqueta, trata o canal desse dente, resolveu. Está vendo que tem um certo degrau para isso? O tártaro não. O tártaro ele destrói osso. E osso, uma vez que perdeu, em volta do dente, não recupera mais. Então você acaba perdendo, às vezes, um dente bom, rígido, inteiro, lindo, só que não tem osso mais para segurar esse dente. E aí a gente vai fazer implante aonde? E aí complica na hora de fazer o implante. Então, precisa passar por várias reconstruções para tentar botar esse dente. Então é um alerta. A população melhorou muito, a saúde bucal da população está muito melhor, porém, não descuide da escovação, porque a periodontia ela ataca mais adulto do que criança. E o transtorno é muito maior e muito mais sério do que a cárie. Dr. Paulo Gutierrez, dentista, obrigado pela participação aqui no nosso programa de hoje. Seja bem-vindo a Itaberá. Saúde bucal é muito importante, a gente vai falar muito mais sobre isso ainda. Jorge, eu agradeço demais o convite, poder falar sobre isso daqui. E aí, quem sabe na próxima vez, fala um pouco da especialização que a gente está tocando e a oportunidade que a gente tem, a população de Blumenau, de ter acesso a cirurgias e a procedimentos de forma como modelo paciente, né, o paciente modelo, onde ele consegue ter acesso e tratamento a profissionais que estão se especializando na área. Com certeza. Uma ótima semana para o senhor, doutor. Obrigado. Agora, 11h02 em Blumenau, eu conversei com o Dr. Paulo Gutierrez, falamos sobre saúde bucal.